Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite aos irmãos queridos, Web Rádio Estação da Luz, com grande alegria, de mais uma quarta-feira em torno do pensamento e da obra do nosso querido Allan Kardec. E na Revista Espírita de 1859, janeiro, nós vamos falar um pouquinho. Mas antes disso, vamos convidar os amigos internautas a unir os pensamentos e nos prepararmos para fazer uma breve prece de agradecimento e pedindo inspiração aos bons espíritos. Divino Mestre e amigo, com alegria, Senhor, da oportunidade do estudo, que nos ajuda a nos libertarmos da ignorância e buscar os esclarecimentos tão necessários às nossas vidas. Envolva-nos com teu imenso amor, aos companheiros que buscam em diversas frentes as atividades voltado ao cristianismo, voltado ao movimento renovador, Senhor, que a doutrina espírita vem trazer aos nossos corações. Envolva, Senhor, as atividades da Web Rádio Estação da Luz, tantas atividades que possam receber o amparo dos bons espíritos, para que possamos, nessa atividade constante, contribuir também, não só conosco, mas para aqueles que estão compartilhando os estudos conosco. Que a tua paz nos envolva, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Irmãos queridos, então hoje, vamos estudar a Revista Espírita de 1859, de janeiro, e vamos falar, como está aí publicado, sobre médiuns interesseiros, que Kardec aqui nessa revista, nesse documentário, ele faz um breve comentário para nós, E coloca assim para nós esse artigo. Em nosso artigo sobre os escolhos dos médiuns, colocamos a cupidez no rol dos defeitos que podem dar acesso aos espíritos imperfeitos. Não será inútil desenvolver esse assunto. Então, na primeira linha desse assunto, ele coloca sobre aqueles que cobram consultas mediúnicas, aí entra aí os adivinhadores, uma série de médiuns que usam a sua faculdade mediúnica com interesse. Então, fala de vários que nós sabemos que existem, E aqui ele comenta, e faz um comentário interessante, dizendo assim para nós, olha só, na primeira linha dos médiuns interesseiros, devem colocar-se aqueles que poderiam fazer de suas faculdades uma profissão, dando o que se costuma chamar de sessões ou consultas remuneradas. Aí ele diz assim, naquela época, olha, não os conhecemos, pelo menos na França. Então, naquele momento da França, ele não conhecia essas atividades. Porém, ele diz assim, como, porém, tudo pode tornar-se objeto de exploração, não seria de admirar que um dia quisesse explorar os espíritos. Sim. Então, aí ele adentra na parte que nós estudamos do movimento espírita. Resta saber como os espíritos se comportariam diante de um médium que desenvolvesse esse desejo de levar vantagens materiais da sua mediunidade, ou seja, da ação do espírito sobre a sua faculdade mediúnica. E vale nós lembrarmos que está escrito aqui nesse artigo que nós sabemos que os espíritos superiores, os espíritos já dados a um certo grau de elevação, eles têm muita dificuldade de se aproximar do médium para trazer uma comunicação. A diferença vibratória, a densidade do ambiente, muitas vezes. Então, para eles fazem um esforço para nos ajudar.
estão numa outra vibração. Então, quão difícil é, né, evocar espíritos superiores. Nós temos as condições para que eles possam vir, preparação psíquica, vibração, né? E quão fácil é afastá-los. Ele alerta isso aqui. Difícil de trazê-los pelas nossas dificuldades mesmo, de não termos uma disciplina, né, um pensamento adequado, e muito fácil de nós os afastá-lo. Porque tudo que é de interesse material mesquinho, sabemos naturalmente, qualquer principiante da doutrina espírita sabe que isso, os espíritos superiores os afastam. Então, tudo para eles é dado ao esclarecimento, à educação, ao socorro, ajuda. Mas sempre do ponto de vista moral, valores éticos. Então, tudo que foge disso é contrário aos bons espíritos. Agora, sabemos também, naturalmente, que o médium ostensivo, aquele que tem a facilidade de dar passividade, ele, se não tiver realmente revestido de escrúpulos, de valores, ele vai dar a comunicação. Vou evocar o espírito fulano de tal. Algum espírito vai se manifestar através dele e pode dar o nome daquele que ele pensou que evocou. Então, tudo isso, para Kardec, quando ele organizou esse trabalho das obras básicas e as revistas espíritas, ele teve um trabalho, por isso que nós falamos da sabedoria hercúleo, porque ele tinha que comparar muitas comunicações, ele disparava a mesma pergunta para médiuns de várias regiões da Europa, países separados, e fazia um confronto, né? Não foi ele que falou assim, mais vale rejeitar 9 verdades do que só aceitar uma única mentira. Então, na dúvida, ele colocava na gaveta, né? Não, essa comunicação está muito isolada. Então, quando era uma comunicação séria e verdadeira, ela vinha de todas as partes. Poderia vir com palavras diferentes, mas o conteúdo era o mesmo. Então, essa ele salvava como algo digno de crédito. Ou seja, por toda parte, há espíritos brincalhões, zombeteiros, de toda a natureza, que esperam a oportunidade de se comunicar. Então, o homem que pode estar revestido do interesse material, e ele tem a faculdade, a sensibilidade, ele vai dar passividade. Mas aí que é o grande problema. Então, isso pode acontecer não só no movimento espírita, mas toda religião espiritualista. Nós sabemos que há médiuns para toda parte, né? Isso aí sempre existiu. Então, a pessoa pode dar o nome que quiser daquela manifestação, mas precisa-se aquele que está ouvindo a comunicação trazer para o crivo da razão. E sabemos que essas inteligências desencarnadas, muitas delas intelectualmente com muitas qualidades intelectuais, né, valores, têm conhecimento vasto, facilmente pode trazer um palavreado e, se a pessoa não estiver preparada, pode ser enrolado com aquele palavreado. Então, a necessidade da humildade, pesquisar, checar, trazer para o confronto da verdade, da razão, para ver se aquela comunicação é digna realmente de crédito. E ele prossegue assim dizendo assim, o simples bom senso repele que tal suposição seria ainda uma profanação, evocar pai, mãe, filhos e amigos por semelhante meio, ou seja, com interesses materiais, evocar, às vezes, entes queridos que já desencarnaram. Mas nós sabemos que, dentro das imperfeições dos espíritos que habitam o planeta Terra, sabemos que muitas coisas acontecem que nos espantam. Então, para tudo há interesses, e nós observamos para toda parte casos de médios, nós temos na literatura espírita, né, médicos falidos, ou seja, aqueles espíritos que reencarnaram com capacidade mediúnica muito grande para desenvolver aquela capacidade mediúnica que veio, né, orgânico, né, veio com aquela, digamos assim, com aquela condição. E com proposta de progresso, naturalmente, né? Que tudo que é dado a nós é para que nós possamos usar a ferramenta para o progresso nosso e de quem outro possa estar ao nosso lado. Então, se nós seguimos um caminho equivocado, é os nossos próprios valores interiores. Cabe a nós buscarmos esses valores seguros. Então, evocar determinado nome que nós temos que ter o maior respeito, se o médium não tiver realmente aquela preparação, tiver toda a ambientação para isso, nós sabemos que pode acontecer uma fraude. Então, por isso que nas casas espíritas, às vezes, em alguns lugares, há confrontos da pessoa não querer
Algumas casas têm os médios que às vezes trazem mensagem, que não é tão comum hoje em dia a gente ver comunicação após a palestra, né? Poucas casas fazem isso, pelo menos as que eu conheço. Após a palestra pública é dada uma mensagem mediúnica, né? Eu só conheço uma casa, das que eu já frequentei. Então, é algo que nós queremos ouvir, naturalmente, o plano espiritual, os conselhos, mas a segurança tem que ser muito grande da casa, daquele médium, ter toda uma preparação para que aquela comunicação seja algo realmente relevante e seguro, para que nós não caminhemos para um caminho equivocado. E também, irmãos queridos, não podemos esquecer, o próprio Kardec nos alertou muito da necessidade de aprofundar nos estudos. Então, a pessoa chega a um ponto que ela precisa tudo levar para o plano espiritual, ou evocar alguém através de um médium para saber um conselho, alguma coisa, aí a porta aberta para adentrar num caminho tortuoso. Então, nós temos que tratar situações sérias com muita seriedade, com muita cautela. E nós sabemos que temos nosso livre-arbítrio e certas decisões e ações somos nós que teremos que tomar. Não podemos ficar terceirizando aquilo que temos que fazer. Senão nós ficamos o quê? Ficamos, entre aspas, deficientes, andando com a perna do outro. Então precisamos estudar, fazer reflexões, trazer para grupo de estudo, igual as casas espíritas. É muito comum ter o estudo do Livro dos Médiuns, por exemplo. É um estudo muito comum em todas as casas. Ali nós observamos várias faculdades mediúnicas, fala de tudo isso. Esse pedaço que a Revista Espírita está falando, está inserido no Livro dos Médiuns. Então, ali tem a base para nós estudarmos e aprofundar na mediunidade segura, que é uma obra segura, como eu falei. Foi fruto de vários crivos, de cuidados para que não descambasse para um caminho equivocado. E ali nós vamos observar que nós somos muito influenciados. Todos nós somos muito influenciados, que às vezes nós falamos assim, mas eu não tenho uma mediunidade ostensiva, eu não vejo os espíritos, eu não sinto nada, não é isso? Alguns brincam, eu sou médio pedra, não sinto nada, não vejo nada, mas nós somos impactados sim. Não de maneira ostensiva, daqueles que podem ver, escrever uma psicografia, por exemplo, sentir alguma sensação bem ostensiva, a maioria de nós não, mas sabemos quando as coisas nos incomodam, o mal-estar do nada, sentimos vibração, sentimos alegria que vem do nada, e é fácil imaginar que um ente querido pode estar perto. Então, a nível intuitivo, somos todos médios, sentimos a ação do mundo espiritual, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Em torno da pergunta 459, 458, 459, falando sobre que os espíritos influenciam o nosso pensamento mais do que imaginamos, que de ordinário é eles que nos conduzem. Olha só. Então, nós usarmos essa faculdade que é dada pelo Pai a nós, para o nosso progresso e também para agir em prol daqueles que caminham conosco, seria realmente algo profano. E aí nós estaríamos lidando, já que os espíritos superiores não se prestam a esse tipo de serviço, nós estaríamos atraindo para o nosso ambiente de trabalho ou residencial entidades que nós não conhecemos o teor de maldade. Uns podem ser só brincalhão, outros podem ser perversos, porque nós estamos, digamos assim, de maneira leviana, evocando o mundo espiritual. Então, a responsabilidade é muito grande. E aqui ele prossegue. Quem quiser comunicações sérias, deve, antes de tudo, informar-se quanto à natureza das simpatias do médium. Do médium com os seres do além-túmulo. Aquelas que são dadas pela ambição do lucro só podem inspirar uma confiança falsa e precária. Então, nós, quando falamos, né, da mediunidade, que é algo maravilhoso, mas a responsabilidade e os riscos, né, daquele que todos corremos riscos, naturalmente, mas o mais ostensivo, que as pessoas, muitas vezes, a gente vê grandes médios por toda parte, que as pessoas começam a idolatrar, endeusar, achar que é um ser de outro planeta, e isso aí para o médium, se ele não estiver muito seguro na humildade, numa fé robusta, na simplicidade, na humildade principalmente, é um motivo de queda. A literatura espírita está cheia de romances falando sobre isso, e obras também importantes de André Luiz, mostrando para nós quantas quedas, grandes médios com potencial enorme, mas os espíritos vão trabalhando o seu orgulho, identificando aquele ponto central que ele tem mais desejo,
e nós, moralmente, temos lutas enormes. Se ele não for vigilante, ele pode perder a mão. E aí fica um campo aberto para as perturbações. Quantos médios ostensivos, no passado, não foram parar nos antigos sanatórios, que a gente não vê falar mais com frequência? Existem alguns ainda, mais poucos, sendo controlado à base de medicamentos fortes. Não estou dizendo que todos que estão no sanatório são devido à mediunidade, mas há muitos que sim. Então, por quê? A influência vem fortemente. Se ele não procurar trabalhar, estudar aquilo ali de maneira segura, ele pode ser, entre aspas, muito dominado pela ação de espíritos perversos, ou às vezes até inimigos do passado. Então, nossa necessidade de estudar, refletir e ter um comportamento adequado. E ele prossegue mais adiante assim. Sobre os quais pode fundar-se a esperança pessoal. Não, um pouquinho antes. É ainda um tropeço que os espíritos zombadores sabem utilizar muito bem, e de que se aproveitam com a destreza e com desfaçatez verdadeiramente notáveis, acalentando enganadoras ilusões daqueles que assim se colocam sob sua dependência. Já falamos, né? Então, é estimulado, né? É estimulado aqueles pontos que nós não temos bem resolvido ainda. É estimulado. Então, por isso, quando Kardec fala com muita propriedade a necessidade de nos envolvermos com trabalhos altruístas, ele fala da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, nos envolver em causas do trabalho no bem, para que nós possamos manter nosso psiquismo, muitas vezes equivocado ainda, em algo útil, porque a ação está sobre nós, mas nós vamos para um ambiente mais equilibrado, onde se pratica realmente a caridade desinteressada, ali nós conseguimos entrar, digamos assim, nessa vibração de bons espíritos, que onde tem um trabalho do bem sendo executado, ali existe espíritos do bem, envolvendo as tarefas, direcionando as tarefas, e nesse ambiente nós nos tratamos. Trabalhando, mantendo a mão ocupada, o pensamento no trabalho útil, é uma forma de nós, digamos assim, não deixar brechas para que o nosso interior, que é muito forte ainda e não é bom muitas vezes, dê abertura para uma ação equivocada. Então, mãos à obra, né? Vamos nos ocupar com obras mais sérias possível, para que nós possamos, dessa forma, tratar da nossa mediunidade com segurança. E ele prossegue aqui mais adiante. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformar a escada para alcançar, seja o que for, que não corresponda aos desígnios da providência. Interessante, ele coloca mais adiante aqui, nós sabemos que realmente isso acontece. Imagine um médium ostensivo que desvirtua, e com isso os bons espíritos se afastam. Não vê nele, digamos assim, sintonia para o trabalho no bem. Então, os bons espíritos recuam. Respeito o livre-arbítrio dele. Ele quer adentrar num campo que o bom espírito não acha correto. Então, o bom espírito não se compraz com aquela atividade. Intui, dá conselho, todo socorro é dado, mas ele tem liberdade de escolha. Então, nesse momento, muitas vezes, o médium, sabemos que há casos, pode simular uma mensagem mediúnica, com seus pensamentos, com as suas ideias próprias, trazer uma mensagem. Não vou dizer só unicamente do animismo, do próprio espírito trazer a mensagem, que existe também, mas do próprio encarnado, digamos assim, sem ter essa ação de desdobramento nenhum, ele simular uma situação. Ele vai criando uma habilidade, dependendo do seu caráter, e ele fala as coisas de maneira organizada, dentro do conhecimento que ele vai adquirindo, e pode trazer um material equivocado. Por isso, irmãos queridos, sempre bom estudarmos, buscarmos o estudo sério, porque a qualquer momento nós podemos adentrar num campo desse e nos levar a quedas. E ele diz aqui para nós, né, que nós estamos sempre lendo na doutrina espírita. O egoísmo é a chaga da sociedade. Então, onde há egoísmo, orgulho, bons espíritos têm dificuldade de trabalhar. Que eu não permito. Eu crio uma bolha ao meu entorno, orgulho, egoísmo, só quero para mim, só eu sei se eu posso, que eu não crio a vibração adequada para que o socorro chegue. Os bons espíritos querem nos ajudar a todo momento.
Vamos lembrar lá de André Luiz, das regiões umbralinas. Quando ele estava naquela turvo, sem conseguir ter uma vibração adequada, ele não conseguiu ser socorrido. Mas quando ele conseguiu, digamos, esgotar aqueles fluidos mais densos naquele período que ele precisou ficar lá, ele teve a condição de fazer uma prece de coração e o socorro ali chegou. Então é dessa forma também, entre nós, né? Nós precisamos estar com o coração preparado para que esse socorro venha, nos envolva e nos ajude. E vamos pensar assim, bons espíritos, espíritos sérios, que eu estou lembrando de um caso muito interessante, um conhecido, eu observando uma conversa no atendimento fraterno, numa determinada casa, e uma pessoa fez um comentário para o presidente da casa, que é o médium ostensivo, sobre que ele estava recebendo uma mensagem do espírito que se dizia ser Bezerra de Menezes. E o que essa pessoa, esse dirigente, tem uma boa experiência na doutrina, na mediunidade, e esse amigo falou assim, olha, meu irmão, tomara que não seja. E já está estranho, né? Já pensou se o doutor Bezerra de Menezes realmente vir se comunicar com você, ele vai te chamar para o trabalho. Você tem disponibilidade de tempo para trabalhar com um espírito desse que trabalha o tempo todo? Vamos levar um Chico Xavier da vida, né? Esses espíritos, eles procuram quem realmente está disponível para trabalhar, que eles não ficam encostados, digamos assim. Então, se não tivermos preparado, claro que os bons espíritos sabem que não vão procurar aquele que não vai ter condição de executar uma tarefa. Então, eles não vão buscar. Então, ele brincou, né, que seja um outro Bezerra, mas não de Menezes, porque senão você vai realmente ter que ter uma disponibilidade. Então, nós queremos sim a presença dos bons espíritos, mas nós, a maioria de nós, não temos ainda segurança mediúnica para ter um trabalho constante dentro da mediunidade. Por isso que o estudo, as reflexões, buscar ser mais humilde possível, para ouvir aquilo que o companheiro que está do lado fala. Se nós, em algum momento, uma passividade, no momento de um estudo fechado, que existe a possibilidade de atividade mediúnica, nós sabemos que é uma atividade que precisa de toda a segurança, todo um preparo na casa espírita, geralmente é o último trabalho que é implantado na casa espírita, que tem que ter todo um grupo harmônico, que estudam junto há um tempo, tem todas as restrições necessárias. Não é um local aberto ao curioso, não é verdade? Tem que ter, digamos, uma vibração harmônica entre o grupo que presta esse trabalho de socorro ao mundo espiritual. Então, se em algum momento certas mensagens chegam através do médium, ele tem que ter humildade para ouvir a opinião dos outros. O que vocês acham nessa fala? Vamos trazer para o crivo da doutrina espírita? Vamos colocar as obras básicas para nossas reflexões? E assim nós contribuímos para a doutrina espírita séria, verdadeira, onde realmente é proveitosa para aquele que tem a mediunidade e para aqueles que se servem das comunicações que vêm dessa mediunidade. Então, nesse sentido, é como um fluxo de água cristalina, né? Levando a água fresca e saudável a muitos que estão sedentos. Precisamos desses trabalhadores, sem dúvida. E prossegue aqui. Os médios de efeitos físicos não estão nas mesmas condições dos médicos de efeitos intelectuais, que recebem as mensagens de espíritos, né, digamos assim, mais intelectualizados. Seus efeitos sendo produzidos por espíritos inferiores, esses de efeitos físicos, pouco escrúpulos quanto aos sentimentos morais. Um médium dessa natureza, que quisesse explorar a sua faculdade, poderia encontrar os que os assistem sem muita repugnância. O nível de espíritos que se presta à manifestação de efeitos físicos poderiam até concordar com essas situações de fazer manifestações com interesses diversos, né? E coloca aqui. E prossegue assim para nós. Mas teríamos ainda outro inconveniente. Vamos ver qual seria o inconveniente de explorar esses espíritos, digamos assim, mais rudimentares, né, menos intelectualizados. Assim como o médio de comunicações inteligentes, o de efeitos físicos não recebeu sua faculdade para o seu prazer. Naturalmente, tudo que o Pai nos deu foi para o nosso crescimento e progresso. Então, efeito físico, seja o que for, nós temos a faculdade que é orgânica em nós para um fim útil. Aí ele prossegue aqui para nós.
Assim como o médium de comunicações inteligentes de efeito físico não recebeu sua faculdade para seu prazer. Esta foi dada com a condição de usá-la bem, e se abusar, ela lhe pode ser retirada ou revertida em seu prejuízo, porque, afinal de contas, os espíritos inferiores estão às ordens dos espíritos superiores. Então, sempre aquele pensamento, né? A ação de Deus vem em nossos corações para nós fazermos o bem. Se permitem que chegue certas experiências para nós, vamos dizer assim, nosso livre-arbítrio e a permissão de Deus. Porque Deus é o Senhor Supremo de todas as coisas, não é isso? Então, irmãos queridos, nosso tempo já finalizou. Convido a todos a ler na íntegra, Revista Espírita, vamos conhecer o pensamento de Kardec, para que possamos nos fortalecer no entendimento. Então, convido a todos a fazer a nossa prece de encerramento. Divino Mestre e amigo, com alegria, Senhor, diante das reflexões em torno da mediunidade, te pedimos o teu amparo. Nos envolva nas nossas atividades diversas, pois sabemos que todos somos médios. Nos ajude, Senhor, a melhor penetrarmos os bons pensamentos desses espíritos que querem nos intuir. Nos ajude a modificar pensamentos equivocados, muitas vezes, que cria barreiras, Senhor, para que possamos receber, através da intuição, os conselhos tão necessários para a nossa caminhada, para o progresso. E assim agradecemos pela oportunidade da fala e pedimos de nossa permissão e a permissão de Deus para encerrar essa atividade na noite de hoje. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.